Você vive em uma prisão, mas não é uma prisão feita de grades de ferro ou muros altos com vigilância armada. É uma prisão invisível, silenciosa e extremamente eficiente. Uma prisão onde as grades são os olhares alheios, as correntes são as expectativas sociais e o carcereiro é uma voz imaginária que fala dentro da sua mente com o tom de julgamento dos outros. Todos os dias, antes mesmo de levantar da cama, você já começa a negociar a sua liberdade. Escolhe a roupa pensando no que vão comentar. Publica algo nas redes esperando aprovação. Engole a própria opinião em uma reunião por medo de parecer inadequado. Gasta dinheiro que não tem para impressionar pessoas que nem admira. Você pode ter conforto, status e tecnologia, mas continua sendo um escravo. Um escravo moderno, bem vestido, porém acorrentado à necessidade de aceitação. E o mais trágico de tudo é que a porta dessa cela nunca esteve trancada. Você poderia sair a qualquer momento, mas não sai, porque o medo do julgamento parece mais assustador do que o sofrimento da submissão. Hoje, vamos planejar uma fuga. Vamos desmontar, peça por peça, o mecanismo psicológico que faz um adulto capaz tremer diante da possibilidade de um comentário negativo. Vamos usar o estoicismo como ferramenta para quebrar os espelhos da vaidade social que te cercam. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre da liberdade interior, dizia que quem deseja progredir precisa aceitar ser visto como tolo nas coisas externas. Para a mente moderna, obcecada por imagem e reputação, isso soa absurdo, mas essa ideia é a chave da cela. Enquanto você precisar ser admirado, jamais será dono de si. A liberdade cobra um preço, e a moeda é a aprovação alheia. A pergunta é simples e brutal: você está disposto a pagar? Se você cansou de ser figurante na própria vida e quer assumir o controle da narrativa, esse é o primeiro passo. E para curar essa prisão invisível, precisamos entender sua origem. Por que uma crítica machuca tanto? Por que o olhar de reprovação de alguém próximo nos faz sentir pequenos outra vez? A resposta não está apenas na mente, mas na biologia. Durante quase toda a história humana, ser rejeitado pelo grupo significava morte. Vivíamos em pequenas tribos, onde a sobrevivência dependia da aceitação coletiva. O cérebro aprendeu a associar rejeição com perigo real. Sempre que você ameaçava sair do padrão, o sistema de alarme disparava. Ansiedade, medo, estresse. Esse mecanismo salvou seus ancestrais, mas hoje está obsoleto. Você não vive mais na savana. Um comentário negativo não vai te matar. Um deslize não é exílio. O problema é que o cérebro ainda reage como se fosse. Você está usando um sistema de emergência para lidar com feridas no ego. Vive em estado de alerta máximo contra ameaças que não existem de verdade. A opinião alheia não corta sua pele, não rouba seu alimento e não para seu coração. Só ganha poder quando você entrega. E sobre essa base biológica, foi construída uma estrutura psicológica ainda mais perigosa. Desde criança, você aprendeu que amor vem com condições. Se comportar bem, agrada. Se performar corretamente, recebe aprovação. Crescemos acreditando que nosso valor depende da reação dos outros. Trocam-se os pais pelos professores, depois pelos chefes, depois pela audiência. Continuamos fazendo truques, esperando aplausos. Quando eles não vêm, desmoronamos. É daí que nasce a armadilha do bonzinho. A pessoa que nunca diz não, que sorri o tempo todo, que se anula para agradar. Isso não é virtude. É medo. É tentativa de comprar segurança emocional. Mas ninguém respeita quem vive pedindo permissão para existir. O estoicismo exige coragem. Às vezes, fazer o que é certo vai desagradar todo mundo. Se você vive buscando aprovação, não faz o que é justo, faz o que é popular. Existe ainda outra distorção poderosa, o efeito holofote. Você anda pela vida acreditando que todos estão te observando, julgando cada gesto, cada erro, cada palavra. A verdade é libertadora e humilhante ao mesmo tempo. Ninguém está prestando tanta atenção em você. As pessoas estão ocupadas demais pensando nelas mesmas. Aquela gafe que ainda te tira o sono, só você lembra. Aquela postagem que parecia decisiva, foi esquecida em segundos. Essa invisibilidade não é um problema, é um superpoder. Se ninguém está realmente olhando, você está livre para errar, tentar, falhar e recomeçar. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que em pouco tempo tudo seria esquecido, inclusive ele. Se até imperadores desaparecem da memória, o que dizer da sua reputação momentânea? Construir a vida com base na opinião alheia é erguer um castelo sobre areia movediça. E o custo disso é alto. Você perde a própria identidade.
Vira um camaleão social, muda de cor conforme o ambiente, até que um dia se olha no espelho e não encontra mais ninguém ali. O caminho estoico é o da reintegração. É juntar os pedaços espalhados e colá-los com valores inegociáveis. E isso exige algo que assusta muita gente: decepcionar pessoas. A decepção delas é o sinal de que você parou de viver a vida que esperavam de você e começou a viver a sua. Quando isso acontecer, ouvirá que você mudou, que ficou estranho, arrogante. Não encare isso como crítica, mas como confirmação. O fantoche cortou as cordas. Para sustentar essa liberdade, você precisa trocar de tribunal. Parar de aceitar julgamento externo e instituir o tribunal interior. O juiz agora é a sua consciência, guiada por razão, caráter e virtude. A pergunta deixa de ser "gostaram de mim?" e passa a ser "fui íntegro?" Quando o veredito depende apenas do que está sob seu controle, a paz aparece. E quando a crítica vier, observe quem está criticando. Pessoas confusas, ansiosas, inseguras, muitas vezes incapazes de conduzir a própria vida. Por que você daria a elas autoridade sobre a sua? Se não trocaria de lugar com alguém, a opinião dessa pessoa sobre a sua vida é irrelevante. A multidão sempre errou. O consenso médio é a mediocridade. Aceite que nunca será unanimidade. Uma parte vai te odiar, outra vai te amar e a maioria simplesmente não se importa. Gastar energia tentando convencer quem já decidiu não gostar de você é desperdício de vida. A rejeição é um filtro. Quem tem caráter tem arestas, e arestas afastam quem não pertence. Esse processo também exige treino. Expor-se ao julgamento até que ele perca o poder. Fazer coisas que causam leve desconforto social e perceber que o mundo não acaba. O cérebro aprende que a rejeição não mata. A vergonha perde a força. A coleira cai. Nos relacionamentos, a necessidade de aprovação é ainda mais perigosa. Confundimos amor com obediência, cuidado com submissão. Pais, parceiros e amigos podem usar culpa como forma de controle. O estoico corta esse laço com firmeza e respeito. Amar não é se anular. Quem não suporta seus limites não ama você, ama o controle que tinha sobre você. A mesma lógica vale para dizer não. Um não claro, direto e sem culpa é um ato de saúde emocional. Quem se ofende com seus limites se beneficiava da sua falta deles. A culpa que surge depois é apenas abstinência de aprovação. Analise: você feriu alguém ou apenas deixou de agradar? Se foi a segunda opção, a culpa é lixo mental. Com o tempo, seu círculo muda. Algumas pessoas vão embora. Deixe ir. O vazio abre espaço para relações mais verdadeiras, baseadas em admiração e não dependência. Essa travessia exige abandonar a esperança infantil de ser compreendido por todos. Talvez nunca entendam. E tudo bem. A vida não exige aplauso, exige vivência. Por fim, há a perspectiva final que dissolve toda vaidade: a morte. Você vai morrer. Todos vão morrer. Em pouco tempo, ninguém lembrará. Isso não é depressivo, é libertador. Diante da eternidade, o medo do julgamento é ridículo. A vergonha dura segundos. O arrependimento de não ter vivido dura a vida inteira. Use a morte como filtro. Pergunte-se se isso importará quando tudo acabar. A resposta quase sempre será não. Essa consciência cria leveza, coragem e uma liberdade que ninguém pode tirar. Porque quando você abre mão da aprovação, ninguém mais tem poder sobre você. Essa é a fuga. Silenciosa, interna e definitiva. Mas liberdade interior não é um evento único. Não acontece como um estalo mágico. Ela é construída no atrito diário entre o que você sente e o que você escolhe fazer. É fácil concordar com essas ideias em silêncio, ouvindo um vídeo, balançando a cabeça. Difícil é sustentá-las quando o mundo pressiona. Quando alguém te ignora. Quando uma crítica vem de onde você não esperava. Quando você sente aquele velho impulso de se explicar, de se justificar, de pedir desculpas por existir. É nesse momento que o treino começa de verdade. O estoico entende que não controla o primeiro impulso, mas controla o segundo. A emoção surge sozinha. O pensamento automático aparece. Mas a reação é uma escolha. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora a liberdade. Quanto mais você amplia esse espaço, mais senhor de si você se torna. Não se trata de não sentir. Trata-se de não ser arrastado. Você vai perceber que, quando para de viver em função da aprovação, algo estranho acontece: o silêncio aumenta. Menos mensagens. Menos convites. Menos validação externa.
No início isso dói. O ego, acostumado a aplausos, entra em abstinência. Ele tenta negociar. Diz que você está ficando frio, distante, egoísta. Não acredite. Isso é apenas o barulho da identidade antiga se dissolvendo. O silêncio não é vazio. É espaço. Espaço para escutar a própria voz, algo que muitos passam a vida inteira sem ouvir. Com o tempo, você começa a perceber o quanto da sua energia era drenada tentando manter personagens. Um para a família, outro para o trabalho, outro para as redes sociais. Uma vida fragmentada, cansativa, incoerente. A liberdade estoica é integração. É ser o mesmo em qualquer ambiente, porque seus valores não mudam conforme o público. Isso não significa ser rude ou inflexível. Significa ser verdadeiro sem agressividade, firme sem violência, claro sem necessidade de confronto constante. Há uma diferença crucial entre se importar e depender. O estoico se importa com os outros, mas não depende da opinião deles para se sentir inteiro. Ele escuta críticas úteis e ignora ataques vazios. Aprende com quem tem algo a ensinar e não discute com quem só quer descarregar frustração. Ele não transforma cada comentário em um julgamento existencial. Isso é maturidade emocional. Em algum ponto do caminho, você vai notar algo ainda mais profundo. A maioria das críticas não fala sobre você. Fala sobre a pessoa que critica. Pessoas projetam inseguranças, medos e frustrações. Quando alguém tenta te diminuir, muitas vezes está apenas tentando se sentir menos pequeno. Levar isso para o lado pessoal é dar crédito demais a quem ainda não resolveu os próprios conflitos. Existe também a armadilha do elogio. Assim como a crítica pode te aprisionar, o elogio pode te domesticar. Se você só age quando recebe reconhecimento, vira refém dele. Marco Aurélio alertava contra isso. O aplauso embriaga. Faz você começar a agir para manter a imagem, não para manter o caráter. O estoico recebe elogios com serenidade e segue o caminho. Nem se infla, nem se curva. Porque quem se alimenta de elogio passa fome quando ele falta. Essa postura muda sua relação com o trabalho, com dinheiro e com sucesso. Você deixa de fazer escolhas baseadas em status e começa a fazer escolhas baseadas em alinhamento. Não trabalha apenas para impressionar, mas para construir algo que faça sentido. Não compra para mostrar, compra para servir a própria vida. Não corre atrás de títulos vazios, mas de competência real. Isso cria uma segurança que nenhuma opinião externa consegue abalar. Mas não se engane, essa liberdade cobra coragem. Você será incompreendido. Algumas pessoas vão te acusar de frieza quando, na verdade, você apenas parou de se explicar. Outras dirão que você mudou, quando o que aconteceu foi o contrário. Você finalmente deixou de fingir. A verdade é que a maioria prefere a sua versão controlável. Quando você sai do papel esperado, expõe o desconforto dos outros com a própria falta de liberdade. O estoico não entra em batalhas desnecessárias. Ele escolhe onde colocar energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque merece defesa. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Não o silêncio ressentido, mas o silêncio consciente de quem não precisa provar nada. A ausência de reação muitas vezes desmonta mais do que 1000 argumentos. Outro ponto essencial nessa jornada é aceitar que você também vai errar. Vai reagir mal às vezes. Vai se pegar buscando aprovação em momentos de fraqueza. Não transforme isso em culpa. Use como observação. O progresso não é linear. O estoicismo não exige perfeição, exige consciência. Cada recaída é uma oportunidade de reforçar o aprendizado. Aos poucos, algo muda na sua postura física, no olhar, na forma de falar. Menos ansiedade. Menos pressa. Menos necessidade de agradar. Mais presença. As pessoas sentem isso. Algumas se aproximam por respeito. Outras se afastam por desconforto. Ambas as reações são naturais. Você não precisa controlar nenhuma delas. Chega um momento em que você entende, no corpo e não apenas na mente, que não precisa ser escolhido por todos. Precisa apenas escolher a si mesmo. Essa escolha diária cria uma dignidade silenciosa. Uma força que não grita, não se impõe, mas é percebida. Quem vive assim não precisa se afirmar. A própria presença fala. Então, algo curioso acontece. Quando você para de buscar aprovação, muitas vezes ela aparece. Mas agora é diferente. Você já não precisa dela. E por isso não se vende por ela. Esse é o paradoxo da liberdade. Quem não depende é quem mais inspira.
Quem não implora é quem mais atrai. Quem não se curva é quem mais ensina, mesmo sem palavras. No final das contas, o estoicismo não é sobre endurecer o coração. É sobre fortalecê-lo. Torná-lo resistente às tempestades externas sem perder a capacidade de sentir, amar e agir com justiça. É aprender a caminhar leve em um mundo pesado. A não carregar fardos que nunca foram seus. Quando você entende isso, percebe que nunca precisou fugir de uma prisão externa. A cela sempre esteve na sua mente. E a chave sempre esteve nas suas mãos. Você não precisa da permissão de ninguém para ser livre. Você só precisa da coragem de soltar o que te aprisiona. E essa decisão, silenciosa e íntima, muda tudo. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, não deixe que ela se perca no barulho do dia. Inscreva-se no canal para continuar esse caminho de fortalecimento interior. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso, e deixe um comentário compartilhando o que mais ressoou com você. Na descrição, você encontrará materiais e conteúdos que podem te ajudar a aplicar tudo isso na prática, no dia a dia. Use esses recursos com intenção. O conhecimento só transforma quando é vivido.